Olá, pessoal! Estamos aqui no curso de atualização em dermatologia. Eu sou a doutora Isabela Dupin, dermatologista. Estou aqui com a minha parceira nesse curso de atualização, que é a doutora Thaís Veloso. Olha só, você que está aqui com a gente, entenda que hoje nós vamos falar de acne. Mas por que nós falamos tanto de acne ainda? Falamos tanto de acne? Por que, doutora Thaís? Olá, pessoal, como vão? Eu acho um tema interessantíssimo. Eu e a Bela ficamos discutindo qual seria um tema que chamaria vocês para uma discussão inteligente, uma discussão saudável. E aí veio a nossa ideia de falar de acne. Acne além da adolescência. O que isso quer dizer? Por que se fala tanto de acne ainda? Eu te pergunto, Bela. Eu pergunto para nós, para vocês aí, por que nós ainda falamos tanto de acne? A acne, ela é uma doença extremamente prevalente e, embora seja tão prevalente, tem muitas lacunas ainda em fisiopatologia, lacunas no tratamento. Exatamente isso. Qual que é a grande questão? Nós, dermatologistas, os médicos em geral, ainda não entendem os pilares fisiopatogênicos da acne. E isso não faz com que a gente consiga entregar o melhor resultado para o paciente. Ou então, o que o médico faz em grande parte é tratar às cegas, é tratar sem entender qual acne nós temos ali. E aí faz a receita de bolo. Quem é nosso aluno sabe, a gente não aceita receita de bolo. Guardem isso. Então a gente está aqui hoje para falar, para que vocês entendam de uma forma rápida e sucinta, para organizar o pensamento de vocês ao redor desse mundo tão amplo quanto é o tratamento de acne. E a gente vai aprender a diferenciar, a entender o que é acne vulgar. Porque não é, Bela? Quando a gente fala de acne, na cabeça de todo mundo, acne vulgar. Mas não é só acne vulgar. Nós temos acne vulgar, nós temos acne da mulher adulta, temos várias outras acnes, acne escoriada, erupções acneiformes. Então, nós estamos aqui hoje para revelar um pouquinho desse mundo que é a acne. E quando a gente fala acne, em aula eu sempre falo isso, nós estamos falando da acne vulgar. Por quê? Porque ela é a mais prevalente. Quando eu quiser citar outra acne, como a acne da mulher adulta, que hoje está em voga em todos os congressos, né? Eu vou falar acne da mulher adulta. Fiquem atentos a isso. E o que é mais importante para o tratamento de acne? Bela, todos os alunos, a gente se pergunta isso. A gente está aqui hoje para entender como entregar o melhor resultado para o nosso paciente, não é isso? Exatamente. E como entregar esse melhor resultado? Ah, doutora, faço um skincare adequado, que aqui, ó, a Bela tá falando disso o tempo inteiro. Faço um skincare adequado e entro com as medicações que eu conheço que existem. Gente, aí vocês vão para a receita de bolo. Não, eu tenho que individuar esse tratamento. E individuar o tratamento é entender aonde meu paciente está. Qual é a doença do meu paciente ali naquele momento? Quando eu entendo a doença do meu paciente, qual é a fase etiopatogênica que ele está, eu consigo intervir naquela fase etiopatogênica. E isso me faz evitar de pular etapas ou exagerar na proposta terapêutica. Isso faz com que eu entregue para o meu paciente o melhor resultado, porque é o que a Bela falou, acne se trata com tiro, porrada e bomba, é exatamente isso. Acne, eu falo com os alunos, Bela, o seguinte, acne não espera para ser tratada. Eu entro com o melhor tratamento, o tratamento mais eficaz, o mais rápido possível, mas com todo o respaldo de que é ali, naquele momento que eu tenho que entrar. Você concorda com isso? Exatamente. E o que acontece em relação à acne? Os nossos alunos sabem. Se você ainda não sabe, você está sabendo agora. É extremamente comum na vida e no consultório do dermatologista. Então, a gente tem estudos que mostram que no consultório
habitual do dermatologista, não um dermatologista que tenha um direcionamento, mas no consultório habitual, o que vai vir mais para você é melasma e acne. E tem tem as doenças que a gente não pode deixar passar, e aí a gente vai lá pro câncer de pele, enfim. Mas agora falando aqui da acne, tudo isso que a Thaís falou é importante pra gente entender que você não vai direto ao tratamento, você precisa entender da fisiopatologia da doença. Exatamente. E aí tá o gancho. Que nós temos de fisiopatologia. É isso que a gente... Eu brinco o seguinte com os alunos. Acne, você já deve ter visto, tem que desenhar. Desenhem a etiopatogenia da acne. Nós temos no nosso curso de atualizações aulas lindas sobre acne, base em que eu desenhei ali a base etiopatogênica, mas a gente tem que entender o seguinte, fisiopatologia da acne, tem um tripé que eu tenho que conhecer? Tem. Eu tenho ali, e eu digo o seguinte, guardem que a acne não tem quem quer, a acne tem quem pode, não é qualquer um, ela é multifatorial. Isso é o mais importante. Eu preciso ter uma localização específica. A acne eu não tenho em qualquer lugar do corpo. Por que eu não tenho em qualquer lugar do corpo? Porque eu tenho que ter uma unidade pilosebácea específica. Essa unidade pilosebácea, ela é geneticamente... Então, eu tenho que ter genética também, além de localização. Ela é geneticamente específica. Ou seja, eu tenho uma glândula sebácea capaz de produzir muito sebo, então hipertrófica. Eu tenho um folículo que é sensível aos hormônios, aos andrógenos ali, e eu tenho pelo fino rudimentar. Vocês vão entender, na hora que a gente pegar a etiopatogenia, vocês vão entender por que tem que ser um pelo fino rudimentar. Por isso que a acne não existe em qualquer lugar. A acne vai existir onde eu tenho muita unidade pilosebácea, em que eu tenha pelos finos rudimentares, que não ultrapassem o infundíbulo folicular. E aí começa a etiopatogênese. A etiopatogênese da acne tá aí. Você fica, calma, emocionada, eu fico emocionada pra falar. Mas tem pessoas que estão escutando, a gente está escutando isso agora inicial, ainda não assistiu a aula de acne. Fale para o pessoal, quais são, então, as áreas que tem acne, que isso é muito importante. Aonde eu tenho pelo fino rudimentar? Gente, é óbvio, queridos alunos, rosto. Eu tenho muita unidade de pilosebácea, mas com aquele pelinho fino rudimentar que ele não ultrapassa o infundíbulo folicular. Rosto. Aonde mais? Nádega, braços, tronco anterior, tronco posterior. Principalmente o rosto. Por isso, a localização é tão importante para a gente classificar como acne vulgar. Maravilhoso. Primeira coisa. E aí a gente começa a etiopatogênese. E nessa etiopatogênese, Bela, a gente tem tripé. Eu vou fazer uma vírgula aqui que eu acho que é importantíssimo. Essa questão da localização é fundamental para diagnóstico diferencial. E aí que a gente vai entender. Então, por que a gente briga tanto? Por que nós brigamos tanto com vocês para entenderem a etiopatogenia? A etiopatogenia me proporciona a classificação e a classificação correta me proporciona atuar no lugar correto, na cerne. Mas voltando à etiopatogenia. Vai lá. Eu tenho, então, acne não tem quem quer, tem quem pode. Eu tenho que ter uma localização correta e eu tenho genética. Ou seja, pais com acne, mais chance daquele adolescente desenvolver acne. Gente, eu estou falando de acne vulgar. Lembra do nosso combinado. E etiopatogenicamente, o que acontece? Eu tenho um tripé. Ali no folículo, eu tenho a unidade pilosebácea, que é o folículo, e a glândula sebácea. Esse folículo, com essa tendência genética à acne, ele, no início da adolescência, ele aumenta o turnover celular. Por que no início da adolescência? Por causa da ação dos andrógenos. Tudo que circula a etiopatogenia. Então, vamos entender os passos etiopatogênicos. Então, eu tenho o folículo, a glândula sebácea. Nesse folículo, eu tenho uma parede ali. Eu tenho queratinócitos descamando. No início da adolescência, eu tenho um turnover celular aumentado. Estão entendendo? Aquela parede folicular começa a descamar muito mais. Ao descamar muito mais, aqueles queratinócitos, ceratinócitos que estão descamando ali para o lúmen folicular, começam a se compactar. Aonde?
no infundíbulo folicular, na abertura folicular. E esse compactar aqui no infundíbulo folicular é o pilar número 1 etiopatogênico, que é a hiperqueratinização folicular. Entendam como isso é importante. Então, a primeira coisa que está acontecendo é a hiperqueratinização folicular. Essa hiperqueratinização leva à obstrução do infundíbulo folicular, porque aquele queratinócito que começou a descamar muito mais acelerado vai se compactando ali no infundíbulo folicular e isso gera o microcomedo. Está instituído o grau 1 da acne. Primeiro o microcomedo, essa hiperqueratinização se mantém, esse microcomedo forma o comedo fechado, sofre um processo de oxidação e forma quem? O famoso comedo aberto, que é o cravo, é popularmente chamado de cravo. O grau 1 da acne já está instituído, que é a acne comedoniana. Aqui, nesse momento, eu estou falando de bactéria? Eu estou falando de mais alguma coisa? Não, eu estou falando de um processo de hiperqueratinização folicular. Ou seja, descamou muito, obstruiu o poro. Só que concomitante a isso, aquela glândula sebácea que produz sebo, manda para o lúmen folicular e depois sai e hidrata a sua pele. Essa glândula sebácea, no paciente geneticamente sensível, também é estimulada por ação dos andrógenos a produzir mais sebo. E esse sebo, vai aí pensando comigo, esse sebo que está sendo produzido, ele cai no lúmen folicular e ele sai para onde? Ele não sai, ele está compactado. E esse sebo preso ali naquele folículo vai fazer o quê? Irritar a parede folicular. Ao irritar a parede folicular, porque sebo é extremamente irritante, então ele começa a irritar aquela parede. Ao começar a irritar aquela parede, o que acontece? Chamo cascata inflamatória. Ao chamar cascata inflamatória, fatores inflamatórios entram e eu tenho a formação da pápula. Está instituído o grau 2 da acne. Formei uma pápula. O que é a pápula? É aquela unidade folicular, muita produção de sebo, orifício infundibular obstruído, sebo parado, irrita a parede. Na hora que irrita a parede, chama cascata inflamatória, formei a pápula eritematosa. Bela, olha que interessante. Quando eu estou chamando cascata inflamatória, quem vem? Quais são as células que vêm? São vários polimorfonucleares, mas vem uma específica, neutrófilo. E neutrófilo faz o quê, Bela? Neutrófilo faz pus. Neutrófilo entra ali naquele infundíbulo folicular e produz pus. Bela, eu tô falando de bactéria ainda? Gente, olha que interessante. Eu nem falei de bactéria ainda e já estou te falando que está formando pus. Já tem um processo inflamatório. Então, já pulei da pápula para pústula. Gente, entendam. Na nossa pele, e a acne é polimórfica, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Da pápula, passei para pústula. Instituí o grau 2 da acne, pápulo-pustulosa. Olha que interessante. A importância disso é que eu sei quando tratar quando for grau 1 e eu sei como tratar quando for grau 2. Só que imaginem aquele infundíbulo, imaginem aquele folículo cheio de pus e queratinócitos. Quem vem? Quem vem aproveitar daquele território? Cutis bacterium acne. Não só Cutis bacterium acne, que é a nossa estrela. Além do Cutis bacterium acne, Staphylo epidermidis, Demodex folliculorum, e ali eu aumento a população dessas bactérias. Agora eu falei de acne. E sabe o que a acne faz aqui? Sabe o que a bactéria faz aqui? A bactéria pega o Cutis bacterium acne, pega aquele sebo e hidrolisa aquele sebo. Ao hidrolisar o sebo, ela transforma, quebra em pedaços menores, em ácidos graxos extremamente irritantes, muito mais irritantes do que antes. E eles, então, irritam ainda mais aquela parede. E essa irritação da parede é tão grande que chama muito mais cascata inflamatória. E a parede, ela passa a ficar, então, túrgida e fininha. Pronta para quê?
para se colapsar. romper. E ao se romper, que acontece? É. E sabe quando que acontece? Eu brinco com os alunos. Gente, essa parede se rompe. Primeiro, essa acne vai aparecer no dia daquele churrasco especial. Não é? Tem os fatores emocionais. Que tem tudo isso. Aí você tá com aquele queixo, cresceu um queixo na acne, na espinha. E aí tá aquele negócio grande, vermelho, não é isso? E você olha para aquilo e fala, não, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou fazer alguma coisa para resolver. É a hora que você tenta espremer. Na hora que você tenta espremer, não sai nada. Fala a verdade, quem tá escutando a gente. Não sai nada. Mas você já tá de TPM também, você fala, eu vou vencer esse negócio. Não é assim? Na hora que você tenta espremer, não sai, só sai um líquido extracelular. Sai aquele líquidozinho, aquele exudado. E você escuta um barulhinho. Aquela cápsula que você queria que se rompesse para o meio externo, ela se rompe para dentro. Gente, não precisa espremer. Ela vai se romper se ela estiver muito fina. Independente. Eu gosto de fazer essa brincadeira para vocês entenderem que a hora que se rompe, o que acontece? Toda aquela meleca que está ali dentro do folículo se rompe para o meio externo. E aí meu sistema imune fala o quê? Caraca! O que estava guardadinho agora está livre ali. Chamo ainda mais cascata inflamatória. Ou seja, eu recruto muito mais células inflamatórias para tentar cercear aquele processo. Saí do grau 2. Eu formei o nódulo. Agora eu já estou no grau 3 da acne. E tudo isso tenta se reorganizar, tentando fechar, segurar aquela meleca toda de queratinócitos, de ácidos graxos, extremamente irritantes. Vocês vão entender quando vocês começarem a ler sobre que até aqueles ácidos graxos, até a composição do sebo de quem tem acne é diferente. É mais irritante, mais rico em escaleno e outros produtos. E aquilo ali está no meio externo. Formei o nódulo. E o nódulo, aquelas células inflamatórias tentam cercear esse nódulo, formando cisto. Bela, estou no grau 3 da acne já, nódulo cística. Vocês entendem como é importante a etiopatogenia? E eu estou com um cisto aqui. Esse cisto tem uma densidade muito inferior e esse cisto com uma densidade menor vai procurar um caminho. E ao procurar um caminho para o meio externo, ele forma a fístula. E normalmente ele encontra outro cisto. Está instituído o grau 4 da acne conglobata. Eu tenho os 4 graus da acne que o Sampaio Rivite tanto defendem. E ainda existe até o grau 5, que hoje na literatura se fala muito pouco, mas eu gosto de deixar atenção para vocês. Gente, imagina o seu sistema imune vendo toda a sua cascata inflamatória, vendo aquilo tudo caminhar. Eu recruto ainda mais células de defesas. E pode ser que eu chame tanta célula de defesa que eu entenda que o processo é sistêmico. E aí eu posso instituir uma acne fulminans, que aqui eu tenho um adendo muito importante. Acne fulminans, hoje, ela é muito mais iatrogênica do que uma evolução natural da doença. Porque a gente consegue, e a nossa função como médicos dermatologistas é parar esse ciclo etiopatogênico o quanto antes. E aonde vem a acne fulminans? Por que ela acontece? É no tratamento intempestivo com isotretinoína. Então, olha a importância, entendendo os pilares etiopatogênicos e agora voltando, resumindo, quais são esses pilares etiopatogênicos? Primeiro, hiperqueratinização folicular, que leva à obstrução do infundíbulo folicular, do poro, gente. Então, esse é o pilar número 1. É aqui que eu tenho que intervir o quanto antes. Número 2. Hipersecreção sebácea. É o número 2. Então, eu tenho muita produção de sebo. E número 3, colonização, hiperproliferação bacteriana do Cutibacterium acne. Aonde eu tenho que intervir? Aqui, principalmente. Mas lembrem que ao redor disso aqui eu tenho hormônio agindo, né? E aí é hormônio a nível periférico na maior parte das vezes, não tenho hiperandrogenemia. Então, é uma bobagem vocês ficarem assim, mas
Mil exames, tem que pedir 1 milhão de exames, tem que investigar aquilo que você falou, para excluir outras doenças. Mas isso aqui é o principal, e a principal é a ação periférica. Então, aqui eu tenho a ação periférica hormonal, e eu tenho a questão emocional rodeando isso aqui, e todo o resto é etiopatogênico. Mas esse é o pilar. Isso. Deu para entender? Claramente, e é muito importante isso, muito importante. A gente, na prática do nosso dia a dia, quando a gente esquece dessa fisiopatologia, a gente erra. Então, isso tem que ficar para o médico dermatologista como aquilo que a gente fala que é medular. Alguns pontos importantes aqui para trazer você, para dar uma respirada nisso tudo. Entenda que em nenhum momento aqui foi falado que a acne é uma doença transmissível infecciosa. Isso é tão importante, porque a gente vê muitas vezes difundido em redes sociais ou na internet essa questão. E a gente tem que, como dermatologista, tirar, porque até tem uma questão estigmatizante por trás disso. Em nenhum momento se falou que é uma má higienização da pele, porque também isso é muito importante. Dermatologista, colega, preste atenção na fisiopatologia. E agora, fique muito atento, porque a gente vai falar uma parte importantíssima, que é a grande diferença ali nessa fisiopatologia, nesse raciocínio clínico que vai levar ao raciocínio terapêutico lá na frente, da acne do adolescente, vou chamar assim, para a acne que acontece naquela mulher adulta. Vai lá. Isso é muito interessante. Porque hoje a acne da mulher adulta está em voga, né? Todo mundo fala e a incidência, a epidemiologia da acne da mulher adulta tem aumentado muito. A gente sabe que a acne da mulher adulta tem aquele tripé etiopatogênico se mantém na acne da mulher adulta, então existe toda essa cerne etiopatogênica. A acne da mulher adulta também é polimórfica, mas o que aconteceu com o passar dos anos? Que a acne da mulher adulta se tornou tão prevalente. O que aconteceu epidemiologicamente que hoje a gente encontra muito mais mulheres queixando dessa acne? Primeiro, o que é a acne da mulher adulta para que a gente possa entender? É aquela acne que acontece, e aí a gente vai criar um pilar de raciocínio, após os 25 anos de idade, ou é a acne que se mantém após os 25 anos de idade. Então, as duas coisas acontecem. Ou aquela adolescente que teve acne, mas que chegou aos 25, aos 30 e ainda não teve um respiro dessa lesão, dessas lesões. Ou aquela mulher que nunca teve acne, que chega no seu consultório e fala, doutora, nunca tive, mas agora estou tendo, após os 25. E aí, após os 25, até na menopausa existem relatos de mulheres que começaram ali na menopausa com a acne da mulher adulta. Isso é a primeira coisa. Então, é a manutenção daquela acne após os 25 anos, e aí o nosso corte é a idade de 25 anos, ou aquela acne que começou após os 25 anos de idade, ou a que se manteve, ou a que começou. Existem diferenças etiopatogênicas? O tripé etiopatogênico se mantém. Hiperqueratinização, hiperprodução de sebo e colonização bacteriana. Só que aqui, a colonização bacteriana, ela tem um papel menor. Quem ganha o grande papel aqui são os fatores hormonais. Junto aos fatores hormonais, ou seja, esse estímulo hormonal se mantendo, nós temos uma coisa extremamente interessante, que é estilo de vida. Os estudos falam que a acne da mulher adulta acontece mais em quem tem um estilo de vida mais pesado, da mulher moderna, mais inflamatório. Então, o estilo de vida diz muito a respeito. Muito estresse, problemas emocionais relacionados, qualidade alimentar, falta de atividade física, consumo de álcool, de cigarro, estão relacionados a essa etiopatogênese e a manutenção. Tirando isso, então, que eu já sei que eu tenho aquele tripé, mas eu tenho mais coisas rodeando esse tripé, estimulando, então, alterações hormonais. Tanto é que tem um guideline, tem um artigo, acho que a gente até já colocou no curso, que é sobre o uso da espironolactona na acne da mulher adulta. Se vocês forem ler na acne vulgar, se fala que não resolve. Mas já na acne da mulher adulta, esse antiandrogênico funciona.
os resultados são muito bons. Entenderam como os fatores hormonais ali cerceiam muito a etiopatogênese? Podem ser fatores de grande melhora? Fora isso, e que eu acho que é o mais importante, é entender a manifestação. Acne vulgar, região seborreica, polimórfica, ok, a gente já sabe. A acne da mulher adulta gosta dessa região aqui, ó, do U, do V. Então pega pescoço, pega mandíbula e até com mais apresentações, né? Você já deve ter escutado suas pacientes falando, doutora, coça muito. Não é isso? Sim, sim. Arde muito, muito próximo ao ciclo menstrual. Então a acne da mulher adulta, sabe aquela adolescente que teve acne? Quando ela vai chegando aí os 25, 30 anos, o padrão, ela ainda não desapareceu as lesões dela, então a gente já sabe que ela vai se manter, mas o padrão vai mudando, vai ficando mais nessa região. Acho que é o principal. Pontos importantes aqui de destaque, que é o seguinte, primeira coisa, como tem tanta essa interferência, a gente fala na glicação, oxidação, inflamação dos hábitos de vida, nessa mulher adulta que está com acne, essa orientação de hábito de vida é fundamental no tratamento, porque senão você não vai ter sucesso terapêutico. Além disso, essa mudança na apresentação, ela traz uma característica muito importante em relação às queixas e qualidade de vida. Agora, falar da classificação, que é importantíssima no tratamento. Então, Bela, eu brigo muito por classificação, porque se sabe aonde tratar, gente. Então, não é, tem acne, eu faço receita de bolo. Não, tenho acne, qual classificação dessa acne e eu vou saber como tratar. Vocês entenderam que quando eu sei os pilares etiopatogênicos, eu sei aonde tratar. Se você fizer esse desenho, acabou. Eu não vou colocar mais nem a menos para ninguém. Eu vou tiro ao alvo. E é isso que a gente faz aqui, né? A gente quer que você vá certo. Então vamos lá. O que seria a classificação de uma acne vulgar? Nós temos diferenças e escalas de classificação diferenças. O mundo classifica a acne de acordo com a intensidade, a severidade. Intensa, moderada e grave. Leve, moderada e grave. Então, leve é aquela acne com poucas lesões e com pouca inflamação. Então, com muito pouco eritema. Moderada, mais ou menos, né? Então, aí eu tenho lesões, eu tenho um eritema leve que fica teoricamente tranquilo de classificar. E grave, aquela coisa bem feia. Qual que é meu problema com essa classificação, Bela? É subjetiva demais. Para vocês, alunos, que estão começando, para o dermatologista no geral, eu gosto muito da classificação do Sampaio e do Rivite. Eu acho fantástica, porque ele classifica de acordo com o que está realmente acontecendo etiopatogenicamente. Olha como é mais interessante o nosso raciocínio. Eles classificam em grau 1, comedoniana, a gente já sabe o que é a comedoniana, grau 2, pápulo-pústula, grau 3, nódulo cística. Vai puxando o seu raciocínio, o que está acontecendo em cada uma delas. Puxa aí aquilo que a gente falou. Grau 4, conglobata. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Grau 5 a gente nem fala. Tá, mas eu tenho uma questão aí. Polimórfico. Então, para onde que eu vou? Se ele tem mais comedão? Não importa. Se tem uma ou duas lesões que do grau acima, concorda comigo que é melhor tratar grau acima? Sim. Então, é aquela coisa, tratamento de acne, ele tem que ter resultado rápido, senão a palavra é cicatriz. Eu tenho a classificação. Mas se no meio dessa classificação você falar na hora da descrição da lesão elementar cicatriz, a gente já vai para o grau mais alto. Porque está deixando uma cicatriz indelével, que vai ser muito difícil de tratar, que leva a repercussões importantes emocionais. Então, eu tenho a classificação 1, 2, 3, 4. Ok, o que é o grau 1? Como eu trato o grau 1, Bela? Vamos comigo, nós vamos ter isso no segundo episódio. Como eu trato o grau 2? Entenderam? Eu vou saber como tratar, porque eu sei o que está acontecendo ali. Então, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Tem tratamentos que nós vamos falar no episódio 2 de forma muito rápida. O mais importante é entender a etiopatogenia. Sei a etiopatogenia, eu sei o que acontece no grau 1, no grau 2, no grau 3, no grau 4. Mas tem uma coisa importante. Se a palavra cicatriz foi dita, a gente vai ensinar vocês a dar o pulo
para o tratamento que tem melhor resultado. Mas eu não pulo de uma vez para aquele tratamento, porque o que leva a acne fulminas, o que leva a um aumento de cicatrizes durante o tratamento, é o tratamento intempestivo também. Entenderam como é uma balança? A gente tem que tratar rápido, mas com segurança. Exatamente. Ele não pode ser intempestivo. Um dos grandes problemas na acne é a iatrogenia, a gente dos tá dois medicando lados, demais. né? Exatamente. Ou medica demais ou não medica de nada. E aí vai cicatriz. Exatamente. Vamos falar só desse padrão NU da acne da mulher adulta. E olha, calma, nós vamos ter a parte 2. A gente queria tudo num só, mas não tem jeito. Como a gente sabe, a Eu acne sei que é cansa, complexo. é. Então vamos lá, padrão NU. Então, é aquilo que eu tava falando. Aí, vamos entender a morfologia da doença. Gente, lesões elementares, para quem nos escuta, é tudo. A gente já falou. Tanto a acne vulgar quanto a acne da mulher adulta é polimórfica. Ai, por que elas falam tudo sempre disso? Porque esse é o gancho para diferenciar da rosácea, que é outra coisa que a gente vai vir falar com vocês, porque vocês confundem. No meu consultório, no seu também deve ser assim, chegam todos os dias, na universidade também, todos os dias, paciente tratando como acne rosácea. Então essa palavra polimórfica, ela é fundamental para diferenciar de rosácea e para diferenciar das erupções acneiformes. Quem é polimórfica? Acne. Acabou. Acne vulgar e acne da mulher adulta são polimórficas. O que diz a palavra polimórfica? No mesmo paciente, eu vou ter comedo aberto, comedo fechado, pápula, pústula. E aí, dependendo da intensidade imunológica que ela tem de resposta, evolui, né? Para nódulo cística, para conglobata. Vai depender. Então, polimorfismo existe na acne vulgar e na acne da mulher adulta. Só que na acne vulgar, a distribuição das lesões é aonde, Bela? É a típica do adolescente, né? Eu vou pegar a região centrofacial, eu vou pegar a região seborreica. Já na acne da mulher adulta é aquilo que eu falei. Ela vai pegar a região do pescoço, ângulo da mandíbula, terço inferior do rosto. É aí, eu vou ter o padrão polimórfico no terço inferior. Mas você me pergunta quais são as lesões elementares mais prevalentes? Pápula. Então, a acne da mulher adulta, ela fica na maior parte das vezes no grau 2. É difícil ela ir para o grau 3, para o grau 4. Ela tende a ficar num grau 2 persistente. Fala, Bela, se vocês aí que estão nos escutando, quantas vezes você falou, meu Deus, já não sei mais o que fazer com esse paciente, que é da acne da mulher adulta? O que acontece? Tudo isso relacionado à classificação, à fisiopatologia, é fundamental para que tenha uma compreensão do tratamento. A gente vê no consultório o erro na acne que acontece é diagnóstico errado. Então, esses diagnósticos diferenciais são importantíssimos. Na minha prática, é rosácea e hidradenite supurativa, incrivelmente. E também o que a gente vê, já vi diagnóstico errado entre acne e lúpus. Incrível. Mas a gente tem que pensar nisso tudo e também para a gente pensar no tratamento, para fazer o tratamento adequado. Por isso, terá sim a parte 2, que vai ser o nosso próximo episódio do nosso videocast. Você vai ficar aqui com a gente porque você quer tratar o seu paciente da maneira adequada. Exatamente. Se vocês chegaram até aqui, não pode parar. Não pode parar. Entendemos aqui, daqui para frente é muito mais fácil, né, Bela? Exatamente. E convido você a assistir os outros episódios do videocast e estar com a gente no próximo também. Até mais! Até, gente!